queria agradecer o convite e a oportunidade de passar esses 2 dias aqui pensando. Eu acho que é um espaço que, às vezes, a gente precisa abrir na agenda da gente para poder pensar um pouco sobre a complexidade das questões que a gente tem que enfrentar na nossa cidade. Além da crise da água, a gente tem a crise da vida urbana e a crise do espaço público e a crise da ausência de projetos que introduzam qualidade na vida dessa cidade. Então, eu não quero me estender muito, porque eu estou muito interessada em ver os projetos que nós vamos ter o prazer agora dos colegas apresentarem. E abrir um espaço de debate posteriormente, deixando o maior tempo possível para que as questões da plateia se apresentem. Então, eu chamo para compor a mesa a Stella Goldenstein. Cadê a Stella? Estou com a luz no rosto e não enxergo nada. Stella. A Ana Ditt. O Alexandre Deli Jacó. A Marúcia Watteli, Rodolfo Costa e Silva. Eu vou passar a palavra para a Stella. A Stella é geógrafa, diretora da UCIP, Associação Águas Claras do Rio Pinheiros. Trabalhou nas esferas estadual, federal e municipal, na definição de políticas de meio ambiente, recursos hídricos, habitação, desenvolvimento urbano e urbanização de favelas. É membro do Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Consultivo da Congás. Bom dia, boa tarde a todos. Quero conversar com vocês a respeito de revitalização de águas urbanas, bacias urbanas, pensando em projetos integrados. E a primeira pergunta que cada um de nós se faz é se é possível revitalizar as águas das bacias urbanas em regiões metropolitanas. Porque quando a gente fala em cidades, a nossa diversidade no país é tão grande, eu quero focar em regiões metropolitanas. Essa pergunta gera outras tantas. Em primeiro lugar, por que os rios estão degradados? Tem muita poluição, mas não é só isso. Quais são as fontes de poluição? E a gente indo para essas perguntas, imediatamente tem que se perguntar se nós vamos recuperar rios, águas que estão dentro do rio, ou recuperar bacias hidrográficas. Então, vamos ver quem é que lida com as águas urbanas nas regiões metropolitanas no Brasil. Eu sempre dizia que são saberes, informações e práticas divorciadas. Mas agora eu já não acho mais que são divorciados, eles são separados ao nascer. Porque nós temos engenharia sanitária cuidando da qualidade das águas, urbanismo tratando de uso do solo, controle de vazões que é feito pelos especialistas em quantidade de água, gestão de resíduos, seja domésticos, entulho, erosão, e logística urbana com foco em mobilidade, isolando as águas, construindo vias sobre os nossos rios, e por aí vai, segmentados. E cada um deles tem atribuições dadas a entidades diferentes. Então, a coleta e tratamento de esgoto são empresas municipais ou empresa estadual sob concessão municipal. A drenagem dos grandes rios, o Estado é que faz. Dos córregos, em geral, os municípios, mas, dependendo da escala, também o Estado. As áreas de mananciais são majoritariamente privadas. Resíduos sólidos, os municípios. Erosão, os municípios. E o que acontece é que cada um deles tem metas próprias, trabalham com conceitos e diretrizes que não se comunicam, tem estratégias financeiras próprias, enfim, culturas institucionais e corporativas, métricas de avaliação, tiques e cacoetes que fazem com que nós, nesse momento, estejamos em busca de novos padrões. Novos padrões de tecnologia, de engenharia, de gestão e, principalmente, de uma nova cultura para o espaço urbano e para as águas. Mas como é que a gente faz isso? Nós não temos isso com um receituário.
não é? E a gente tem visto aqui experiências as mais diversas, mas não tem cardápio, não tem manual. Águas Claras, com o foco que tem de olhar isso pelo olhar do terceiro setor, resolveu aceitar esse desafio de pensar a revitalização de bacias urbanas. Mas não faz sentido fazer sozinha. Então, nós tivemos o esforço, e foi muito bem sucedido até hoje, de articular instituições e ser a entidade que faz essa amarração entre Sabesp, CETESB, pessoal de escola politécnica, pessoal da FAO, Centro Tecnológico de Hidráulica. Estamos trazendo a prefeitura agora para buscar o quê? Trabalhar na bacia do Rio Pinheiros. Olha que bonitinho. Né? Essa daqui é a bacia do Rio Pinheiros. É um dos espaços urbanos mais privilegiados do Brasil. Um dos espaços urbanos onde as águas deveriam ser de boa qualidade. Olha, o padrão de urbanização absolutamente exemplar. Mas onde estão essas águas? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, e essas águas estão absolutamente degradadas. Nós estamos fazendo um estudo piloto, que já tem boa parte do seu financiamento garantido, para pelo menos um ano de trabalho, para a bacia do Córrego do Jaguaré, que é uma bacia que ocupa cerca de 10%, é uma subbacia do Rio Pinheiros, ocupa cerca de 10% da bacia do Rio Pinheiros, e ela é bastante interessante porque tem áreas de classe média, de favela, tem áreas de mananciais a serem protegidos, tem uma população interessada nas questões ligadas à água. Quais são os nossos objetivos? Construir interinstitucionalmente, e isso já está garantido o sucesso, porque até agora foi construído interinstitucionalmente, estão todos trabalhando juntos, um projeto com foco na qualidade da água, na recuperação urbana e na qualidade de vida. Pensando em tecnologias de recuperação, processos de recuperação da qualidade da água e do ambiente urbano, mas, fundamentalmente, em instrumentos de gestão e de articulação dos agentes envolvidos. Essa é a bacia do Rio Pinheiros, conhecidíssima, e aqui numa foto maravilhosa. Mas essa bacia do Rio Pinheiros tem segmentos extremamente degradados, onde as águas e o conjunto do território exige revitalização. O resultado são águas degradadas, como todo mundo vê, o afastamento das pessoas com relação à água e a vingança das águas em seguida. Todo tipo de poluição chegando no rio, e aqui a foz do rio Pirajussara, do córrego Pirajussara no Rio Pinheiros, onde a gente vê o resultado do que acontece no território como um todo. Não é? Esse córrego Pirajussara traz até o Pinheiro todo o esgoto, o lixo, o entulho e a erosão, nesse caso, vindos tanto do município de São Paulo como de Taboão da Serra. Quando nós vamos fazer projetos, o que tem sido feito historicamente? Não são bons projetos. Esse é um projeto também no córrego, na bacia do Pinheiros, no córrego Poá, e é um projeto que confina as águas, que busca acelerar o mais rapidamente possível a saída, o afastamento, o distanciamento das águas, levando todo o seu lixo, seu entulho e seu esgoto. Quando nós temos projetos com muito investimento, décadas e décadas de investimento, também não é de boa qualidade. Um rio confinado pela infraestrutura viária, sem a população poder chegar perto, com ilhas de erosão e de lixo dentro do rio, e, enfim, nós não estamos recuperando a bacia hidrográfica e não teremos águas de boa qualidade. Os tais dos separados ao nascer resultam na degradação da paisagem e das águas, né? E nós tratamos, então, as águas como se nós tivéssemos que nos isolar e confinar essas águas. Mas nós temos projetos de boa qualidade, já fizemos isso e temos que continuar a fazer. Esse é um projeto em Paraisópolis, por exemplo, que recuperava a urbanização de uma favela e, ao mesmo tempo, tratava as águas. Mas são projetos de muito fôlego, são projetos ambiciosos e tem que ter continuidade. Esse é um projeto na bacia do Córrego da Água Podre, que é um afluente do Jaguaré, que é afluente do Pinheiros. É uma das fotos mais impressionantes a respeito da descontinuidade das políticas públicas. Parou. Né? Então, aqui nós temos a retirada de casas para fazer um parque linear, para poder fazer a coleta de esgoto, para recuperar as águas, e o projeto parou. Dá para fazer projetos muito bons, mas as condições físicas nem sempre permitem isso, as condições financeiras nem sempre permitem isso. Dá para fazer projetos razoáveis,
quando as condições são mais limitadas, mas ainda assim com avanços. Mas nós temos que definir quais são os nossos objetivos. Nós não vamos voltar a isso. Nós não vamos voltar a cenas como essa na bacia do Rio Pinheiros. Estabelecer novos objetivos é fundamental, inclusive porque nós temos que definir quais dos segmentos públicos e privados vai implementar um projeto que seja definido de forma articulada. Como que nós vamos dividir os custos e responsabilidades? E como que nós vamos repensar os modelos de gestão, os modelos legais, institucionais e financeiros? Para isso, este projeto piloto, que é replicável para outras tantas, já se propôs a muita discussão, já desenvolveu um longo caminho e nós definimos algumas premissas, diretrizes, mas também muitos desafios pela frente e questões. As nossas premissas envolvem, em primeiro lugar, a ideia de que nós estamos trabalhando na construção de metas comuns e elas vão para além da missão institucional de cada um dos órgãos que hoje têm atribuições públicas ligadas à água. Então, nós temos que construir esse espaço que vai além da missão institucional de cada um, o que é muito difícil, porque implica em rever uma série de conceitos e práticas. Mas só dessa forma nós vamos poder integrar os investimentos e as ações na drenagem, nos esgotos, na paisagem, etc. Nós temos que considerar a bacia como unidade de gestão e não só o rio que a gente quer recuperar. E, para isso, nós vamos precisar de novos padrões de tecnologia, de engenharia, de projetos e articular o conjunto, então, dos interlocutores em torno disso. Nós temos diretrizes, e muitas dessas diretrizes que estão postas aí são diretrizes que já são praticadas em projetos, mas, em geral, de uma forma muito parcial, ou seja, eu tenho um projeto de mitigação de passivos num determinado lugar, um projeto de segurança hídrica com proteção de manancial em outro, montar um conjunto articulado para uma bacia urbana, nós realmente ainda não temos muita experiência. Uma premissa importante, nossos projetos vão ser sempre, necessariamente, de longo prazo, de longo termo, com grandes ambições sendo implantadas paulatinamente, com monitoramento dos resultados e com a revisão permanente dos processos de gestão. Nós temos muitos desafios, e o nosso maior desafio é a carga difusa, porque os nossos rios têm poluição, tanto de esgoto, como de uma carga importante de poluição que vem do conjunto da cidade, das ruas, das áreas mais ou menos urbanizadas, também das áreas muito bem urbanizadas. E nós sabemos quais são as nossas estratégias para tratar os esgotos, mas ainda não temos clareza a respeito de carga difusa. E isso vai exigir o tratamento descentralizado da água nas bacias urbanas. E, para isso, nós temos que quebrar determinados paradigmas da engenharia sanitária e da drenagem que, nas escolas de engenharia brasileira, nas nossas instituições responsáveis, seja pelo saneamento, seja pela drenagem, é um conceito proibitivo, quase, a ideia de que nós temos que ter tratamento descentralizado. É um paradigma a ser quebrado. E nós temos questões importantes, questões que a gente ainda não necessariamente sabe resolver. Alguns dos desafios que nós nos pusemos vão ser muito difíceis de serem resolvidos, e para eles nós temos que ter inovação, inventar novas saídas e criar alternativas. Nós temos que trabalhar a performance visual desses projetos para que eles atendam de uma forma generosa, criando uma nova cidade. E, fundamentalmente, as nossas questões dizem respeito à criação de modelos institucionais, financeiros, que articulem Estado, municípios, população envolvida e permitam recuperar a ideia de que os custos da revitalização têm que ser compartilhados, as responsabilidades compartilhadas a partir da pactuação. Isso nós não vamos conseguir fazer de forma isolada. É necessário envolvimento social, é necessário a interação de governos e de sociedade, e a mobilização que a sociedade vem fazendo, e esse evento é um exemplo disso, é fundamental para que a gente avance. Obrigado.
Muito obrigada, Estela. Ana Ditt, por favor. Esqueci. Ana é arquiteta que há 15 anos trabalha entre São Paulo e Nova York, desenhando edifícios que promovam a arquitetura da convivência, na qual o design está a serviço de uma cidade que valoriza o encontro de cidadãos. É sócia da filial brasileira do escritório americano Davis Broad Bond e autora do projeto para o Parque Linear do Córrego Verde, na Vila Madalena. Oi, boa tarde. Eu vou falar de um projeto pequenininho, frente ao projeto da Marta, de uma bacia toda, né? Eu vou falar sobre um parque e vou falar sobre um rio que estruturou o projeto desse parque, que é um rio escondido, é um rio invisível, um dos muitos rios invisíveis de São Paulo. E esse projeto ele começou nesse beco, que é um beco na Vila Madalena, talvez alguns de vocês conheçam, com um pedido de uma ONG que usa esse beco, que é a Cidade Escola Aprendiz. Eles usam esse beco como um espaço educativo para as crianças, e eles pediram para a gente um dia, quase que numa conversa de bar, para abrir uma porta que desce para o beco, para eles poderem levar as crianças diretamente do galpão que eles têm para o beco nas atividades educacionais deles. E a gente desenhou uma porta para o beco. E descobrimos que não podíamos construir a porta para o beco, porque o beco, na verdade, é considerado uma viela sanitária. Uma viela sanitária, no nosso código, na nossa legislação, prediz que não se pode haver aberturas, não se pode ter acesso direto através de portas ou janelas, como um tipo de proteção de um corpo d'água. E a gente foi, então, procurar este corpo d'água, porque a gente não via esse corpo d'água. E a gente achou isso, que é o mapa hídrico de São Paulo e que, para nosso espanto, era totalmente azul. E a gente se deu conta, de uma maneira um pouco surpresa até, por sermos arquitetos e trabalharmos com a cidade de uma maneira mais intensa do que outras pessoas da cidade, de que, na verdade, São Paulo parecia uma grande laje sobre águas, e a gente não via essa água. Então, a gente quis procurar o rio, esse nosso rio, que é o braço 1 do Córrego Verde. E a gente começou a procurar o rio nos mapas, e a gente achou o nosso rio nos mapas, e a gente conseguiu ver também ele sendo ocupado, ele sendo coberto pela cidade, até ele se transformar efetivamente numa viela murada, numa canalização e num incômodo, que hoje é um grande incômodo. No Baixo Vila, que a gente chama, a gente tem enchentes. O ano retrasado, a gente teve 3 metros de água na casa de algumas pessoas. Então, a gente achou que a gente tinha que encontrar esse incômodo, que a gente não via, a não ser nesses momentos de enchente, e fomos procurar o rio. A gente achou a nascente do rio. O rio, essa nascente dava direto num bueiro na captação das águas pluviais. Mas a gente começou a procurar, começou a andar e ver que, na verdade, ele estava presente e visível de uma maneira grande, assim, estava bem visível. Na verdade, a gente tinha só que olhar para ver. Aqui, por exemplo, na Abegoárias, a gente encontrou várias minas, vários pontos que escoam direto das minas, das propriedades privadas, uma água bem limpa que vai para o bueiro, vai direto para as calçadas. E tem um cidadão, uma pessoa que mora aí nessa rua, que, por exemplo, tem uma piscina inteira de água natural que vem de uma dessas minas. E a gente começou a se perguntar se a gente não podia, de alguma forma, como tantas outras cidades, fazer desse rio invisível, desse incômodo, um espaço de convivência. Como a gente depois foi entender, São Paulo já estava fazendo
Esse é um dos exemplos, a Marta deu outro com o projeto do Jardim Botânico, que faz parte do projeto dos 100 parques da Secretaria do Verde da Prefeitura de São Paulo, que renaturaliza vários córregos e vários rios em São Paulo com a construção de parques lineares. Então, a gente foi conversar com eles e se instituiu, dessa conversa, o Parque Linear do Córrego Verde da Vila Madalena, que tem uma extensão aproximada de 1 milha, né, 1,5 km, mais ou menos, de extensão. Começa numa rua sem saída, perto da Heitor Penteado, e desce a bacia até chegar, obviamente, no Rio Pinheiros. No nosso caso, o parque ele para onde, naquela região que inunda, que eu chamei de Baixo Vila, onde tem o beco, né, do começo da apresentação. A gente, então, foi andar por esse percurso. Esse percurso, como a Marta falou, está dentro de um tecido altamente consolidado, com bastante densidade. Então, a gente começou o projeto, na verdade, com 4 workshops participativos, convidando as pessoas que moram, que trabalham, muitas entidades, né? A Vila tem um agrupamento de muitos serviços, escritórios, ONGs e entidades que lidam, e desses encontros nasceram os parâmetros do projeto e o programa, principalmente, que viria a ser desenhado. E o projeto ele se configurou, basicamente, como um grande passeio que privilegia o pedestre e a bicicleta e que vai unindo espaços que a gente mapeou como subutilizados ou como, às vezes, nem utilizados, ou utilizados de maneira muito pesada por estacionamento ou pelo carro. E a gente começou desenhando justamente no lugar onde a gente tinha encontrado essa nascente, celebrando, né, o nascimento do rio, com uma pequena fonte. Desenhamos uma pracinha no lugar onde era uma rua sem saída, que hoje é usada mais para estacionamento do que para qualquer outra coisa. E, de propósito, caminhamos com essa água que vem dessa fonte, onde está a nascente, e ela visivelmente entra para dentro, de novo, no sistema de captação da água pluvial, para chamar as pessoas para pensarem sobre essa questão dos rios invisíveis. E a gente foi desenhando, entre esses espaços de convívio que a gente foi conquistando ao longo, né, do percurso do parque, do rio, a gente foi desenhando esse grande passeio, tentando alargar as calçadas aonde a gente consegue, sempre tentando priorizar o pedestre em detrimento dos estacionamentos ou do carro, e também transformando esse passeio numa grande máquina drenante, fazendo uso de técnicas alternativas que seriam complementares a essas outras técnicas mais tradicionais, né, das galerias e dos piscinões, que a Marta também mencionou. Então, por exemplo, todo o piso, toda essa extensão de 1 milha, né, de 1,5 km, ela é feita com esse piso drenante, com subcamadas de retenção de água, jardins de chuva, biotrincheiras e outras técnicas de reciclagem de água, que às vezes são só demonstrativas, mas, no caso da retenção, pelo cálculo dos engenheiros que trabalharam com a gente da Poli, vai ajudar em até 30% na absorção da água que essa bacia tem, né? A gente também foi pontuando esse caminho com esses totens, que são totens informativos, com escritos. Às vezes são escritos que têm a ver com literatura, com o tema da água, são escritos mais poéticos. E, às vezes, são escritos informativos. Então, a gente fez, junto com a Secretaria do Verde, um conteúdo que tenta explicar essa questão das águas urbanas, das águas invisíveis, da bacia, da história do rio.
E a gente, pesquisando um pouco esse conteúdo, a gente descobriu coisas muito legais. Por exemplo, na Beguária, onde eu mostrei aquela foto e mencionei que a gente achou várias minas, a gente descobriu que aquele era o lugar onde tinha a bica dos tropeiros. Então, os tropeiros vinham do sul do país, passavam pelo Largo da Batata e subiam por essa rua, por esse caminho, para alcançar o Espigão da Paulista e depois descer para o centro. E, nesse caminho, existiam essas minas, que eram as bicas onde eles paravam, muitas vezes, para abastecer de água. Então, a gente propôs também que algumas dessas bicas ou alguns desses pontos fossem simbolicamente marcados com bebedouros e com esses escritos. E aí a gente foi tentando conquistar esses espaços ao longo desse caminho, que eram os espaços que a gente identificou como menos utilizados, cada um com a sua característica. Esse, por exemplo, é uma praça grande, que hoje está bem abandonada, e que está dentro de um contexto de casas, de Zona 1, num bairro bastante arborizado. Então, são espaços de estar, espaços de brincadeira. E aí, por exemplo, nesse lugar, a gente tem um canteiro que a gente transforma num lugar para os skatistas. Tem uma briga muito grande nesse bairro, porque os skatistas eles gostam muito de estar ali. Tem uma escola, inclusive, que é um ponto de encontro deles. E os moradores dessa Zona 1 são muito avessos à prática do skate. Eles estão sempre mudando de lugar, então a gente achou por bem que eles deviam ter um lugar nesse percurso. Eles, inclusive, foram um dos grupos que tiveram presentes nesses workshops quando a gente começou. Na Medeiros, a gente também aproveita uma rua que é uma rua dupla, mas de mão única. Uma das pistas é usada só para estacionamento de carro, então a gente transforma também numa praça, junto com essas técnicas alternativas de drenagem. E consolida usos que já são existentes, como nos becos do grafite, no beco do Batman, tentando somente dar condições um pouco melhores, por exemplo, para as apresentações que já acontecem rotinamente, com bastante frequência naquele lugar. E aqui é um dos lugares onde o rio vai estar visível. A gente, junto com os moradores que têm muito medo de abrir o rio, eles têm a impressão de que abrir o rio vai causar mais enchentes, vai causar doenças. Então, a gente abre o rio, e o rio é visível em alguns pontos só ao longo desse trajeto, desse percurso. E a gente acaba no beco, onde a gente começou, com as atividades de brincadeira, e com a porta, que é onde tudo começou. E eu queria só passar, não sei se eu vou pedir para vocês passarem o vídeo. A gente, em 2012, fez uma festa de apoio ao projeto, e foi uma festa que durou das 10 da manhã até de madrugada do outro dia, e que vieram mais de 2.000 pessoas. E que eu acho que esse vídeo ele demonstra bem que, na verdade, esse projeto ele é só a consolidação de atividades e de um desejo e de ações e de coisas que já acontecem na cidade, que a gente precisa só dar um pouco de qualidade e propiciar um pouco de espaço para que elas aconteçam de uma forma mais regular e mais reconhecida.
Ana, muito obrigada. Eu passo a palavra para o Alexandre Delijaikov, arquiteto efetivo da Prefeitura de São Paulo, professor do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP. É coordenador do Grupo de Pesquisa em Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais, Grupo Metrópole Fluvial do Laboratório de Projetos da FAUSP, onde desenvolve pesquisa para o projeto do Hidroanel Metropolitano de São Paulo. Boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação extremamente resumida, então peço desculpas e recomendo que vocês, por favor, visitem o site nosso, metrópolefluvial.fao.usp.br. Gostaria de fazer um breve início aqui sobre o seguinte: desde a revolução da agricultura, o homem passou a ser um construtor de rios artificiais e montanhas artificiais, observando a natureza virgem do delta do rio Nilo, a região entre o Tigre e o Eufrates, o rio Mekong. Nós temos experiências extremamente importantes sobre a rede de cidades fluviais e canais navegáveis, como da Holanda, da região de Veneza, e mesmo mais recentemente, a rede de cidades fluviais da Europa, dos Estados Unidos e de canais navegáveis desses continentes. Aqui também eu faço uma breve menção a 3 momentos da história da América do Sul que tem esse projeto latente, que é o projeto da hidrovia Orinoco, Amazonas e Prata. No final do século XVIII, Alexander von Humboldt faz uma viagem nas águas emendadas do Rio Negro com Orinoco. Na segunda metade do século XIX, José de Moraes, na verdadeira metrópole fluvial, que é Belém do Pará, aqui, sobe o rio até Manaus e faz um projeto de interligação das longínquas cidades fluviais do Mato Grosso, que é Cuiabá e Corumbá, com as cidades da Bacia Amazônica. E na segunda metade do século XX, o grande engenheiro Paulo de Menezes Mendes da Rocha faz, junto com outros técnicos, engenheiros, da Escola Politécnica, uma proposta de interligação das bacias hidrográficas brasileiras para estruturar uma rede de cidades fluviais. Também, junto com o imaginário desse grande engenheiro brasileiro, Paulo de Menezes Mendes da Rocha, provavelmente baseado no sucesso do Tennessee Valley Authority e outros projetos da estruturação das redes de canais na Europa, foi feito aqui no Brasil um trecho da famosa hidrovia Tietê-Paraná. Esse aqui é o rio Tietê, esse é o Paraná, uma hidrovia que tem 2.300 quilômetros. Só no rio Tietê, que nasce a praticamente 30 quilômetros do Oceano Atlântico, tem quase 800 quilômetros de extensão, que poderia estruturar uma rede de cidades, portos fluviais. Aliás, proposta do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos grandes professores da Faculdade de Arquitetura da USP. Então, aqui, o que nós estamos mostrando são todas as propostas possíveis e imaginárias de como poderíamos, através de conceitos praticamente estabelecidos desde a Revolução da Agricultura, que é o conceito de canal lateral e deltas artificiais, canais de derivação, poderíamos, por exemplo, contornar o cânion de Itu, da região do Tietê, e no lugar de inchar as cidades, nós poderíamos construir cidades-canais com parques e portos fluviais. A partir de agora, vou mostrar uma sequência de slides para reforçar que hoje já temos aqui na cidade de São Paulo, por conta dessa natureza construída, não é mais natureza virgem, porque nós invadimos, loteamos e vendemos o leito maior de todos os rios da metrópole de São Paulo, na bacia hidrográfica do Alto Tietê. Não dá para voltar mais atrás. Boa parte da metrópole está em cima do seu leito maior, o que resta é a retificação do leito menor. Mas agora eu queria mostrar que nós temos aqui, hoje, imediatamente poderíamos pôr os barcos na água em 5 hidrovias urbanas latentes, totalizando 180 quilômetros de canais navegáveis e lagos navegáveis. A primeira hidrovia urbana é a hidrovia urbana do Tietê, com 45 quilômetros de extensão, e que tem, surpreendentemente, a primeira eclusa de uma hidrovia urbana do Brasil.
Na verdade, eu acho que na América do Sul não tem nenhuma hidrovia urbana. Então, é uma grande exceção aqui, apesar de todos os problemas dos rios urbanos, que nós tenhamos aqui 5 hidrovias urbanas latentes com uma eclusa urbana, que é na foz do Rio Pinheiros, junto ao Cebolão. A segunda hidrovia urbana é a hidrovia urbana do canal inferior do Pinheiros, que está a 5 metros, o nível da água do canal inferior do Pinheiros está a 5 metros acima do nível da água da hidrovia do Tietê, e tem 10 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia dos 10 quilômetros de extensão que significa, o Rio Sena, em Paris, intramuros medievais, que hoje é o Boulevard Periférico, o rodoanel deles, tem mais ou menos 10 quilômetros. E tudo que os turistas conhecem do Rio Sena, por exemplo, da Torre Eiffel até a Notre-Dame, ou até o Canal de Saint-Martin, tem em torno de 3, 4 quilômetros, 3,5, 4 quilômetros. E como a Estela disse, infelizmente, pela nossa injustiça social, aqui é a maior concentração de renda nesses 10 quilômetros do Brasil, da metrópole do Brasil. Então, o canal inferior do Pinheiros, com seus 10 quilômetros, não é uma hidrovia insignificante, pensando em origem e destino. A hidrovia urbana do canal superior do Rio Pinheiros, que também está a 5 metros acima, o nível da água está a 5 metros acima do nível do canal inferior do Pinheiros, tem 17 quilômetros de extensão, se contabilizarmos o pequeno canaleto, que é esse canal do Guarapiranga. 17 quilômetros de extensão também, inclusive para transporte público de passageiros, transporte fluvial urbano público de passageiros, é bem considerável, 17 quilômetros, pensando que, em média, uma linha do metrô, se usássemos essa semelhança, tem em torno de 20 quilômetros. A quarta hidrovia urbana é uma hidrovia lacustre, né, de travessias lacustres. É um mundo, porque só de orla lacustre temos mais de 200 quilômetros. E em estirão navegável, 22 quilômetros, que é a Guarapiranga. É um lago artificial, trata-se de uma natureza construída e não uma natureza virgem. A quinta hidrovia urbana é a represa Billings, o compartimento pedreira da represa Billings, infelizmente muito poluído, mas é um mundo. Aí a orla da represa Billings tem mais de 550 quilômetros de perímetro. E as travessias lacustres, apesar de termos anotado aqui 68 quilômetros de estirão navegável, que é o estirão navegável mais distante que esse daqui, da tribo indígena Curucutu, na divisa do município de São Paulo com São Bernardo, até a barragem aqui de Pedreira. Mas, na verdade, as conexões multiplica isso aí para 300 quilômetros, para se considerar as travessias lacustres. A sexta hidrovia urbana é da represa de Rio Grande, que é essa daqui, o reservatório Rio Grande, que vai da região de São Bernardo do Campo até Rio Grande da Serra. Ou seja, eu queria reforçar que realmente nós temos aqui um mundo de hidrovias. A partir daqui, nós temos as propostas de como poderiam ser, com a segunda eclusa, o que nós estamos chamando de sistema hidroviário metropolitano, que são as hidrovias urbanas. 190 quilômetros, daqui a 2, 3 anos, com a construção da segunda eclusa urbana, teremos, então, uma extensão de 190 quilômetros. Agora, começamos com as propostas possíveis do que poderiam ser com 3 novos lagos canais para controlar o regime de regularização das águas pluviais em direção às cabeceiras, totalizando 218 quilômetros. O canal de interligação Billings-Itaiaçupeba é um canal paralelo que preserva os córregos existentes e tem uma extensão de 30 quilômetros. O pequeno anel hidroviário, ou pequeno hidroanel, Tamanduateí, Meninos Couros, teria mais 30 quilômetros e totalizaríamos 270 quilômetros de canais navegáveis na região metropolitana. Então, na verdade, nós estamos falando de uso múltiplo das águas e desenvolvimento urbano da orla fluvial, e já indo para o término aqui, né? Os portos fluviais, todos nossos, né? Os 3 triportos, os 30 transportes, os 90 ecoportos. O triporto é uma ligação hidroferro-rodo, é uma linha de desmontagem, na verdade, é uma indústria azul e verde,
visando a logística reversa, ecologia industrial e aterro zero. Vou terminar. As cargas públicas, sedimentos de dragagem, lodo das estações, lixo, material. Propomos aqui alguns ensaios de como poderiam ser esses triportos, com parques e portos. Aqui os transportes. Vocês estão reconhecendo a FAO, né? Em homenagem ao querido professor Vilanova Artigas, sempre valorizou a arquitetura das infraestruturas. É uma fotomontagem da FAO, das cargas públicas. O barco elétrico de cargas, né? Transporte ambientalmente adequado para 400 toneladas, 20 containers. Aqui, infelizmente, não deu. É um barco, não é uma fotomontagem, é um barco de Estrasburgo, para mostrar um barco elétrico de cargas. Novamente, uma homenagem ao Artigas, que é a garagem de barcos, o ecoporto, como um porto de recicláveis, hortifruti, cais ambiental e cultural, passageiros, para equipamentos, piscinas públicas e escolas municipais de remo em vela, turismo fluvial, lazer fluvial. Aqui está o canal Billings-Supeba, é um canal lateral de 2 córregos. E o que eu queria falar para vocês aqui, que é importante, que, na verdade, desses parques fluviais, o canal Billings-Supeba, na verdade, é uma grande floresta fluvial urbana comestível. O que está por trás disso é a questão da descontaminação do solo urbano junto aos rios. Aqui as escadas de eclusas, aqui o canal de Comieira, e as hidrovias urbanas como parques e portos. Falamos dos parques das nascentes, os projetos anteriores insistem que na verdade, nós temos que ter uma consciência que o hidroanel metropolitano de São Paulo está nas cabeceiras, nas confluências, nos lagos e parques das confluências, como o lago do Jardim Botânico, como o lago aqui desse Parque Ibirapuera, que é um lago artificial, e deltas artificiais, com conceitos de parque-canal ou parque linear, e também conceitos de urbanismo lento, rua viva, esquinas culturais, cais cultural, de encontro, convivência e confiança das diferenças, não dos iguais. A cidade fluvial, então, tem como alicerce uma dimensão humanista, social, pública e coletiva. No sentido do Parque da Eclusa, nós temos um ponto de encontro, onde a natureza construída, as infraestruturas das mentalidades, é o que faz com que nós possamos transformar a nossa realidade, o nosso lugar, que é a primeira arquitetura, que é a arquitetura do lugar. Obrigado, desculpa o atraso. Obrigada, Alexandre. Eu passo a palavra para Marúcia Otteli, arquiteta e consultora na área de recursos hídricos e sustentabilidade. Atualmente coordena o projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental, ISA, em parceria com a Cidade Democrática. Foi coordenadora do programa Mananciais de São Paulo e da Companhia de Olho nos Mananciais do ISA. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. São Paulo vive hoje a pior crise da água da sua história, e quem trabalha nessa área de mananciais, de desenvolvimento urbano, de saneamento, ou já falou disso ou já ouviu falar que um dia isso ia acontecer, e esse dia ele chegou, esse futuro chegou, e ele está mostrando para a gente um desafio gigantesco, que junto com as represas secas também está ficando evidente o tamanho do nosso despreparo e o tamanho da nossa vulnerabilidade, principalmente nas cidades, principalmente na região metropolitana, para lidar com esse tipo de situação. Eu vou apresentar para vocês seria o começo dos resultados, assim, uma primeira apresentação dos resultados Água São Paulo, que é uma iniciativa do Instituto Socioambiental, em parceria com a Cidade Democrática e uma série de outras organizações, e que esse projeto ele pretende, a partir de rearticular uma série de atores, especialistas, lideranças que atuam com a questão da água em São Paulo, ele pretende trazer um conjunto de propostas de como é que a gente vai sair dessa crise. Então, a primeira coisa, a gente parte de um diagnóstico de qual que é a situação, sem entrar muito em detalhes, mas
a crise de água que a gente vive em São Paulo hoje, e que, ao que tudo indica, é uma crise que vai se intensificar e vai continuar por alguns 2 ou 3 anos, pelo menos, né? Ela pode ser atribuída à combinação de um conjunto de fatores. Ela não é culpa de um ator ou de outro, mas sim um conjunto de fatores que são a degradação das fontes de água. Então, hoje, não só na escala local dos mananciais que estão aqui na região metropolitana, como dos nossos rios, mas o Brasil hoje, em escala nacional, né, apesar de ser o país que tem 12% da água doce do planeta, e se encontra numa situação cada vez menos confortável em relação à água. Cerca de 44% dos pontos de monitoramento de qualidade da água do Brasil em área urbana possuem hoje situação ruim ou péssima, né? A gente está transformando os rios em esgotos em grande escala, né? Boa parte dos reservatórios que existem no país apresentam algum tipo de eutrofização, né? Algum comprometimento de sua qualidade, né? E nós temos 3 principais fontes de contaminação de água no Brasil hoje. A primeira delas é a poluição por esgotos, que está muito mais presente nas cidades. A segunda dessas fontes é a contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, que está diretamente relacionada com a forma como nós estamos ocupando o território nacional, principalmente agricultura, pecuária, com vários impactos sobre qualidade da água, de corpos d'água que estão muito distantes de cidades. E o terceiro fator aí, principal de poluição de água é o desmatamento, que, além de ter impactos na qualidade, ele vai ter um impacto significativo na capacidade de produção de água. E, somado a essa situação de degradação, a gente tem um outro fator, que é o fator climático, né, que não só as estimativas de que o clima está mudando são cada vez mais certas, né? É que as estimativas de que os eventos climáticos extremos eles vêm se intensificando. No caso do Brasil, praticamente todos os cenários de mudança do clima apontam as questões relacionadas à água como as nossas principais fragilidades, né? Nós vamos sentir no Brasil os impactos das mudanças climáticas pela abundância ou pela falta de água. E a seca atual que nós estamos vivendo em São Paulo, elas mostram o tamanho da vulnerabilidade que as populações urbanas, em especial populações de regiões metropolitanas como São Paulo, mostram o tamanho da nossa vulnerabilidade em relação a essas mudanças. Para adicionar ao problema da crise que nós estamos passando, tem a questão da desarticulação dos comitês, falta de diálogo com a sociedade e de uma gestão que eu considero bastante ultrapassada, que é baseada na gestão da oferta. Quanto você quer de água, nós vamos fazer mais obras e construir, e não quanto nós temos de água e de que forma que a gente pode cuidar melhor disso. E como obstáculos, os principais obstáculos para a ação que a gente tem identificado são atores dispersos, propostas desarticuladas e a informação muito difícil. Nós temos apesar do Brasil ter leis que regulamentam o acesso à informação, hoje, a gente conseguir informação qualificada sobre a situação de crise que nós estamos vivendo é muito difícil. Então, o projeto ele pretende fazer, e ele já está fazendo, 3 linhas de ação. Uma primeira é pegar aquilo que a gente tem de inteligência coletiva. Nós estamos em São Paulo com várias universidades, organizações de sociedade civil, prefeituras como a de São Paulo, e trabalhar essas organizações, articular esses atores para que eles possam ajudar na construção de propostas. O segundo, produzir informação para engajamento, né? Hoje é muito difícil você conseguir acesso à informação, então, mas já tem iniciativas que vão nessa linha, no sentido de trazer informação para que os diferentes setores possam se engajar. A terceira é apoiar ações para um pacto pelas águas de São Paulo. E como é que a gente está desenvolvendo essa ação, né? A primeira delas diz respeito às propostas. Então, foi feito já um mapeamento de um conjunto aí bem significativo de especialistas. Esses especialistas já foram convidados a contribuir com propostas. Isso já resultou num conjunto aí de pelo menos uma adesão de quase 300 pessoas com propostas de curto, médio prazo detalhadas. Essas propostas estão sendo trabalhadas num relatório que vai ser lançado na semana que vem,
que procura trazer um conjunto de quais são os temas mais críticos, quais são as narrativas desses temas que podem nos levar à construção de propostas e de que forma que a gente pode adensar essas propostas. Paralelo a isso, a gente vem trabalhando com a informação para o engajamento, né? E aí, seja conhecer melhor a situação dos mananciais, seja conhecer como é que uma proposta, né? Por exemplo, quem que deve definir se vai ter racionamento de água ou não na região metropolitana de São Paulo? É a Sabesp? Não, não é a Sabesp. É a Arcesp, é a agência reguladora. Então, começar a identificar quem são os responsáveis pelas diferentes atividades, para que a gente possa começar a falar assim, bom, tem uma proposta, mas não adianta levar essa proposta para a Sabesp, essa proposta é para a Prefeitura de São Paulo, né? Então, isso tem sido feito e a ideia é começar a trabalhar com esses diferentes segmentos para metas e compromissos. Em relação à informação, já tem em andamento, aqui são 2 iniciativas, na verdade, são 3 que estão se juntando, que é um conjunto de especialistas aí na áreas na verdade, um conjunto de hackers que está se juntando para discutir como que as informações que estão acessíveis podem estar mais acessíveis. Nós já fizemos 2 encontros e tem gerado, pelo menos aí, são 3 produtos que vão começar a aparecer conjuntamente daqui a pouco. Ferramentas para a gente entender melhor de que forma a estiagem está afetando as represas. Uma outra ferramenta se chama De Onde Vem a Água, que você vai digitar o seu CEP, vai saber qual o seu manancial e vai saber um conjunto de indicadores. Por exemplo, os indicadores estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que mostram que, em relação a perdas, se a gente olhar diferentes municípios da região metropolitana de São Paulo, eles têm diferentes perdas. Então, isso já pode nos ajudar com planos de ação para atacar locais que têm maiores perdas. E uma terceira iniciativa que não está aqui no filme, mas o cineasta que está fazendo esse filme está aqui na plateia, que é o Caio, que se chama Volume Vivo, que é uma iniciativa que está buscando aí recursos para conseguir documentar e mostrar o que está acontecendo com os mananciais e para onde a gente pode ir. O mapeamento, esses são os primeiros dados, infelizmente não calhou do mapeamento ficar pronto para ser lançado aqui, mas provavelmente na semana que vem esses dados vão estar mais detalhados. O que a gente tem até agora é um conjunto de 282 especialistas que contribuíram com propostas. Aqui a gente tem pessoas de referência em diferentes áreas, né, como o Antônio Nobre, em relação a mudanças climáticas, Malu Refinetti, em relação a questões de ocupação urbana precária. Tem uma série de lideranças de movimentos das regiões, tanto da região do Cantareira, região da Billings, região da Guarapiranga. Esses especialistas foram instados não só a apresentar propostas, mas também dizer, bom, o que você considera uma iniciativa inspiradora para São Paulo? Então, a gente tem aí um mapa de 400 iniciativas inspiradoras para São Paulo e cerca de uma lista de 390 organizações com que esses especialistas estão, de certa forma, ligados, que poderiam trabalhar em prol da construção de um futuro sustentável e seguro para a água em São Paulo. E isso é muito importante, porque ele remete para aquela primeira, né, um dos aspectos da nossa crise, é que não só a gente está vivendo uma crise de grandes proporções, como a proporção dessa crise ela fica maior à medida que não existe diálogo entre os diferentes setores, né? Eu acho que não só ele não existiu, os próprios comitês de bacia têm ficado cada vez mais fragilizados, como o que já existia tem se perdido, né? Como lamentável a retirada da Agência Nacional de Águas do comitê que faz a gestão da crise do sistema Cantareira. Então, nós temos aí esse conjunto de propostas que vão principalmente na linha daqui do acesso à informação, da gestão da crise, da produção de água e conservação, né? Aí com alguns destaques, por exemplo, do acesso à informação, nós precisamos urgentemente construir cenários do que vai acontecer hoje. Por exemplo, o editorial da Folha de São Paulo fala que a gente vai ter água até março. E depois de março, o que vai acontecer? A gestão da crise, né? Principalmente com planos de contingência para que determinadas áreas que possam ficar sem água tenham como lidar com isso. Conservação de água e produção. Os próximos passos são, né, na semana que vem, esse relatório vai ser
lançado. Ele vai subir com uma plataforma que vai apresentar os resultados da análise entre as propostas e criar a oportunidade para que outras pessoas que não participaram até agora possam participar e sugerir ao governo e às prefeituras uma série de ações para que a gente possa lidar com essa crise. O projeto é uma iniciativa do ISA, com Cidade Democrática, e conta com o apoio de todas essas instituições que estão listadas aí. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Marúcia. Por favor, Rodolfo Costa e Silva, a palavra é sua. O Rodolfo é assistente técnico da presidência da Sabesp e coordenador dos planos de requalificação das marginais do sistema Tietê-Pinheiros e de despoluição dos rios da região metropolitana de São Paulo. Foi deputado estadual por 2 mandatos e autor da lei que criou a política estadual de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Fazer como a Alexandra aqui, tentar passar em 10 minutos esse mundo de coisas que a gente tem para dizer. Mas, na verdade, o que eu vim aqui apresentar, e agradeço ao Arco Futuro, é tentar dar solução para todas as questões que foram levantadas aqui. Não é? Porque você levanta problemas, imensos desafios, imensas dificuldades. E como é que nós podemos enfrentar isso tudo? Então, o Movimento Futuro Limpo, que está se instalando, e nós vamos fazer a primeira reunião inaugural depois das eleições, ele vem com uma proposta, tá certo? Essa foi uma marca criada por Nizam Ganaz do Grupo África, que deu de presente para São Paulo, e que é esse nome, Movimento Futuro Limpo. Então, eu vou apresentar para vocês como nós estamos imaginando que podemos solucionar, enfrentar os problemas de recursos hídricos aqui da metrópole com relação à questão da despoluição dos rios, mas visitando todas as outras questões pertinentes ao que tiver tudo e o que foi envolvido com a água. Não é? Tanto a questão de enchentes, questão de abastecimento de água, questão de navegação e outras mais, todos envolvidos num único projeto, logicamente gigantesco, de longo prazo, de Estado, né, e, portanto, não é um projeto de governo, e sim um projeto de Estado, porque é um projeto para 30 anos, para se poder trabalhar, para poder se conseguir avançar nessa questão. Então, primeiro, as 3 coisas importantes que vão estar envolvidas nesse projeto, para o paulistano, uma pesquisa que foi feita, que pode ser também colocada para a região metropolitana. A importância da cidade 30 minutos, a questão do trânsito, Rio Vivos, portanto, e a questão da inclusão cultural, esportiva, da sociedade. A metrópole é uma metrópole extremamente excludente. Então, essas 3 questões nós vamos atacar. E a primeira coisa que nós vamos fazer, se nós queremos despoluir os rios, é dar valor a eles. Então, a primeira parte do projeto, tá certo? Nós vamos trabalhar na questão de trabalhar na requalificação para dar valor aos rios. Não é? O rio tem que ter valor urbano, não existe despoluição de rio que não tem importância. Não é? A colega ali mostrou um pequeno córrego que ela foi exatamente trabalhar em dar importância para o rio, não é? Dentro da comunidade. Se ele não tiver importância, não aparecerão os investimentos para que se possa fazer o processo de transformação. Então, a requalificação urbana das marginais é fundamental para que a gente possa, despoluir os rios. Então, valorizar esses rios. Né? Ao longo do tempo, Tietê, o Pinheiros e os córregos, então, nem falar, tá certo? Perderam importância, foram se isolando, a cidade foi passando por cima, não é? As marginais são verdadeiros, não é? Anteparos, fio que não acaba mais, não é? Então, todo tipo, trem, todo tipo de coisa, presídio, muro para todo lado, muro da USP, muro do Jockey, muro da CPTM. Não é? Então, tudo que a gente imaginou que não deveria colocar na sala de visitas da metrópole, nós colocamos. Né? Então, passar isso aqui. Aqui é por onde entram todas as rodovias, é por aqui que nós falamos com o mundo. São pelas marginais. E é aqui que nós colocamos tudo que nós achamos barato, a custo baixo, usina de esgoto, usina de lixo, e essas outras questões que eu coloquei. Nós temos que transformar isso, porque se essa tendência continuar, por que despoluir? Por que despoluir se nós não damos o menor valor aos nossos principais eixos estruturantes, que é o sistema Tietê Pinheiros? Então, precisa haver uma transformação nessas questões, temos que atacar isso. Para isso, nós
Estou apanhando um pouco aqui da... Nós imaginamos o plano de requalificação, né, que principalmente, né, prevê esses itens aí que vocês estão vendo como tópicos importantes a serem enfrentados. Portanto, nos 50 quilômetros que unem a Billings com o Parque Várzeas, né, lá na Barragem da Penha, você interferir nos espaços urbanos, transformando os espaços urbanos, criando espaço de lazer, criando espaço de cultura, fazendo a promoção da navegação, esticando 50 quilômetros de ciclovias, portanto, investindo ao longo desse espaço todo em cima de um master plan que nós estamos estruturando. Não é? Isso aí dá uma valorização nessa região que, de per si, paga todo esse investimento que, logicamente, é gigantesco. Né? Então, todo um processo de valorização do rio, para que os investimentos no processo de poluição venham, não é, com este processo de valorização dos nossos rios. E uma principal coisa é integrar o rio com a metrópole, integrar o rio com as cidades. Como o Nizam Guanais uma vez falou para mim, eu quero o rio de novo. Não é? Normalmente, aqui, se você for chegar no Tietê, eu acho que em Paris, em nenhuma cidade é assim, você é atropelado. Não é? Então, nós estamos querendo despoluir um rio que, para chegar nele, você é atropelado. Né? Então, nós temos que mudar essas coisas para poder chegar no processo. Isso é importante para valorizar o negócio rio como investimento da sociedade. Então, tem que ter um plano de iluminação, um plano de segurança, um plano de arborização, valorizar a questão da água, dos espaços para a água, né? Valorizar a questão do processo de pisos drenantes, não é? Ou seja, tudo que for possível, muita coisa é feita aqui, podia ser feita com piso drenante, e não é feito, temos que valorizar o processo de permeabilização dentro da metrópole. Né? Vocês vão ver que dentro do processo de despoluição, isso vai ser uma questão fundamental, mas o seu projeto, por exemplo, importantíssima essa questão, nós temos que fazer as centenas, né, espalhadas pela metrópole, mas o tempo todo favorecer, tá certo? O espaço verde, o piso drenante, não é? E outras questões que favoreçam o escoamento da água. O plano de despoluição. Então, partindo desse rio valorizado, partindo desse espaço urbano valorizado, para fim da devolução do rio para a cidade, tá certo? Nós vamos trabalhar em cima de conceitos novos. Primeiro, compreender que nós estamos numa região de cabeceira. E, portanto, aqui a água é pouca. Aqui nasce o Rio Tietê. Se você for lá na confluência com o Paraná, o rio está rejuvenescido. Depois de receber toda essa poluição, lá ele está praticamente recuperado. No final do Rio Tietê. Nós estamos na nascente dos rios. Então, a água, para nós, é uma questão fundamental. Né? Nós temos que trabalhar com uso múltiplo. Não dá mais para trabalhar com empreendimentos setoriais. Não é? As águas, as exigências da cidade mudaram. E nós precisamos dessas águas para quê? Para abastecer, diluir cargas, controlar enchente, gerar energia, transporte de cargas e passageiros e a valorização urbanística e turismo. Não é porque se você muda todo esse eixo, você tem um imenso espaço turístico novo, gerando emprego e riqueza. A água vale ouro quando retida no nosso sistema de represas, porque a partir daí você pode gerar uma série de negócios com a água, que vão com o processo de valorização do processo de navegação e a questão de geração de energia até o abastecimento de água. Então, vale ouro a água quando é retida no nosso sistema de represas. Despoluir é retirar esgoto, lixo, carga difusa, reduzir permeabilização, evitar carregamento de sólidos e também diluir cargas. É isso que é despoluir. Despoluir não é só tirar esgoto. É preciso que a gente compreenda que nós temos que transformar conceitos. Nós temos que atacar todas essas questões. Nós queremos rios limpos e caudalosos. Não é? Tem os rios, alguns rios, eu vou mostrar para vocês, eles estão sumindo. Porque a impermeabilização faz com que os rios percam água. E nós barramos, né? O Alexandre falou da barragem da Billings, barragem da Guarapiranga. Cada barragem dessa foi tirando água dos rios. E nós não devolvemos no período seco. Nós usamos para abastecer a metrópole. E, portanto, de alguma forma, na nossa história, nós traímos os rios. Não devolvemos a água de controle de enchente novamente para os rios. Como é que nós vamos fazer isso? Os rios, e o rio que tem na cabeça de cada um aqui desse auditório, é um rio cheio d'água. Não é um rio que fica seco, não é um rio que some. Né?
Depois, despoluir o rio é garantir a qualidade da água. Rio morto é um rio tranquilo, é que nem no velório um morto. Na hora que ele renasce, ele se enche de peixes. Nunca mais ele pode perder o oxigênio. Eu tenho que ter 24 horas o rio limpo, 24 horas o rio com oxigênio dissolvido, para poder manter, né, a fauna e a flora que vai estar ali. Então, um sistema de garantia. Na hora que eu colocar isso na rua, eu tenho que fazer todas essas questões. Né? Bom, já se falou aqui que é importante a participação da sociedade dos municípios, não dá para você, seus municípios, investir nisso. Esse é um gráfico, que eu tirei até de um livro do professor Tucci. Isso aqui é água de enchente. Vocês estão vendo aqui? Aí todo mundo pega isso aqui e fala, vamos trabalhar para colocar no piscinão. Vamos canalizar para nos livrar desse pico aqui. É isso que, historicamente, tem se feito no Brasil inteiro. Esquecem que essa água daqui era a água que infiltrava, que está aqui. Quem é que vai devolver? Essa água sumiu. Os rios secam. Então, o rio urbano é um rio que tem um pico enorme, mas na seca não tem água. Como é que você mexe com isso? Então, não é só, né, um projeto de retirar esgoto, não é um projeto só de retirar lixo, é um projeto de recuperar as águas do rio. Portanto, um projeto muito mais complexo. Vou tentar passar. Bom, só para dar rapidamente aqui, isso aqui é um sistema de água pluvial. Isso aqui é uma galeria, é uma boca de lobo que eu fotografei em Singapura, e assim é que é projetado os nossos sistemas de drenagem. Para caber uma garrafa de vinho, para caber lata, para caber excremento de animal, até ficar no tamanho de não passar uma criança. Então, as cidades estão todas projetadas assim, para jogar tudo dentro do rio. Bom, então, se o sistema de drenagem de todas as cidades aqui é projetada para trabalhar assim, como se despolui o rio, o sistema de drenagem trabalha para poluir o rio, para se livrar. E as lavagens de rua, né, de feira, lavam tudo e jogam nas bocas de lobo para ir para dentro do rio. É assim que funciona. As pessoas, às vezes, não, muita gente não sabe disso. As pessoas não sabem disso. Bom, aqui isso para poder chegar, você tem que ser um controle organizado. Né? Você precisa de investimento gerencial e político nesse processo. Muita gente já falou aqui com relação a essa questão. Isso é como funciona aqui a metrópole. Aqui estão as represas. Não é? Tá certo? Você tem já o Pinheiro já quase sem água, o Tietê já com muito pouca água aqui. O sistema vai para as estações de tratamento e joga, tá certo? E joga nos rios. Não é? Mas os rios vão perdendo água totalmente. Deveriam funcionar assim no tempo seco, receber água. Deveria receber água da Guarapiranga, devia receber água de Itaiaçupeba, da Ponte Nova, tá certo? E, na verdade, não acontece isso, não devolve água para os rios, todos os rios vão secando. No tempo chuvoso crítico, funciona assim, se bombeia para Billings, né? E tudo funciona como funciona no tempo seco. Aí se gera energia elétrica aqui. No tempo chuvoso, deveria funcionar assim. Todo esse sistema deveria vir para cá, o sistema de tratamento de esgoto, todo tratado a nível, para garantir a qualidade da água dos efluentes, ou seja, novamente tratado depois que passa pelas ações de tratamento de esgoto, acumulado tudo na Billings. Né? Acumulado o sistema de esgoto, acumulado água de chuva em tempo chuvoso, água de enchente, sempre na entrada da metrópole. Nós queremos chegar aqui a acumulação de 50 metros cúbicos por segundo dentro da represa Billings. Com isso aqui, você pode, não é, ter água para os mais variados, múltiplos usos aqui dentro da metrópole. 50 metros cúbicos é muita água. Não é? E está aqui como na época aguda, você tem que incluir mais o bombeamento do Pinheiros, mas, na verdade, você vai trabalhar com todas essas questões Então, no tempo seco, como é que vai funcionar? Nós vamos jogar água nos rios. Esse sistema vai ser invertido para lançar água nos rios, para poder ajudar o processo de despoluição e manter oxigênio nos rios. Eu preciso de água. Né? Não é só tirar esgoto, eu preciso jogar água nos rios. Então, nós temos que criar água. Essa água, nos meses secos, né, nós vamos jogar dentro dos rios. Esse é o processo
Então, nós armazenamos as águas nos tempos chuvosos, não é? E lançamos águas no tempo seco. Nós não precisamos jogar toda a água que nós acumulamos, não é? O sistema funcionaria mais ou menos assim. Você teria uma barragem de múltiplo uso aqui. Ela bombearia todas essas águas daqui, da região leste. Você teria o bombeamento das águas da Barueri tratada nesses sistemas de adequação. Aqui você pode, inclusive, com osmose reversa, tratar esse sistema para abastecer, não é? E você acumularia todo esse sistema para poder lançar água no rio. Portanto, nós teríamos um sistema, não é? E aí está a grande revolução desse processo, não é? Na hora que você gera isso, você fecha um sistema que tudo que você conseguir tratar de esgoto aqui, você gera água de diluição em cima na represa. E gera água para gerar energia elétrica e gera água para abastecer São Paulo. Portanto, não é? Água, nós temos, como alguém falou aqui, que nós precisamos ir buscar água, não ficar só indo atrás de água nova, mas nós temos que montar um sistema para fazer isso. E é isso que nós estamos trabalhando para discutir dentro para criar dentro do Movimento Futuro Limpo. Aqui é um esquemático da como seria essa estação de bombeamento. Ela bombeia as águas de tempo chuvoso, quando o rio está com muita água. Ela bombeia as águas de reuso e ela bombeia as águas de enchente. Feita uma elevatória dessa, ela serve para sempre, porque isso aqui raramente funciona só quando ocorrer efeitos de enchente. Quando não está em enchente, ela está bombeando sempre as águas de tempo chuvoso ou então as águas de reuso. Portanto, é uma elevatória que, depois de um primeiro investimento, né, cria um sistema de permanente, né, recarga da bilis para poder criar água de diluição ao longo do tempo. Bom, aqui só para poder fazer isso, nós estamos atacando exatamente essa área acima da metrópole, no começo da metrópole. Aqui nós vamos mostrar um projeto de Mauá. Nós estamos fechando o sistema Mauá, que são as duas cabeceiras. Nós vamos recarregar, criar um lago aqui, recarregar o rio com as águas tratadas da estação, não é? E a mesma coisa nós estamos fazendo em Arujá, um sistema de recarga do rio. Aqui nós queremos barrar e vamos criar peixe aqui dentro. Para quê? Para envolver o rio com a cidade. Aqui nós vamos mudar o sistema de lavagem de rua, o sistema de drenagem de Arujá inteirinho, para poder criar um modelo, um piloto do sistema que nós queremos. Então, novamente, ao mesmo tempo que nós estamos atacando no investimento global, nós estamos atacando também aqui, enquanto sistema piloto, para ver como funciona, testar isso para poder avançar. Qual a importância disso? Esse sistema de abastecimento, geração de energia, não é, e apoio ao sistema de navegação, ele financia o projeto. Você levanta recursos, não é? Você pode botar 2 estações de 10 metros cúbicos ali. Cada estação dessa de metros cúbicos gera, né, uma riqueza de mais de R$1 bilhão por ano. Portanto, vai financiar o projeto, não é, de conseguir acumular águas de diluição para poder fazer com que nossos rios possam ter oxigênio, não é? E tudo isso junto com o processo de despoluição, né, e retirada de esgotos, que é o que está mais avançado, mas vai ter que passar por todas essas partes de mexer com a prefeitura, de mexer com a água de drenagem, de mexer com lixo, para poder chegar no rio que nós queremos. Mas nós, principalmente, precisamos de água. Bom, era isso aí. Obrigado para vocês. Muito obrigada, Rodolfo. Eu acho que esse painel desta tarde, que trata projetos de revitalização de rios e córregos, me permitiu fazer uma relação com uma fala do Lelé, colocada hoje no começo deste evento, que me parece bastante interessante. Ele diz que a arquitetura, para ele, e eu acrescento o urbanismo, entendidos como processo e não apenas como desenho, né? E eu acho que os projetos e as experiências apresentadas aqui, elas confirmam essa afirmação da viabilização de projetos urbanos. É um processo contínuo, longo e de muita interação com o poder público, né? Eu acho que um destaque dos projetos apresentados é o fato de serem projetos que têm uma postura proativa, ou seja, não partem apenas de demandas do poder público, mas da identificação de problemas e questões que a cidade apresenta e que a sociedade
precisa de soluções. Nesse caso, os projetos, eles têm o poder, ou eles têm a possibilidade de liderar processos, né? Então, quando você chega na configuração de uma situação, como, por exemplo, do Córrego Verde, que a Ana apresentou, você tem um elemento concreto de negociação com o poder público a partir de uma configuração que buscou solucionar um problema que é de infraestrutura e, ao mesmo tempo, de equipamentos urbanos e de convivência social. Então, por outro lado, a gente tem problemas sempre de escala metropolitana, ainda que a solução seja local, como no caso do Córrego Verde ou da Bacia do Jaguaré, são questões que têm a conjugação da dimensão metropolitana com a dimensão ambiental. Então, se a gente conseguir enfrentar essas duas questões de forma articulada, eu acho que é um grande avanço, né? E outro aspecto que, ao detalhar nos projetos, fica bastante evidente é o fato do poder público ser organizado de forma setorial, e as questões que têm que ser enfrentadas pelos projetos demandam sempre articulações, né? Então, vamos dizer, essa inércia histórica de você ter uma organização setorial e também um poder público muito capaz para normatizar, para definir legislações, para estabelecer condicionantes e como se diz, e com pouca experiência de realizar projetos urbanos onde a configuração vamos dizer, a configuração de soluções para determinados problemas que aparecem ou que estão colocados pela cidade, nos mostra vamos dizer, a necessidade e o desafio que nós temos de enfrentar vamos dizer, essa dicotomia, né, entre o identificar problemas e apresentar soluções, né, sempre que as soluções elas devem vir da análise de problemas, não? E, dito isso, eu gostaria talvez que algum de vocês comentasse, se for o caso, e nos foi dado 15 minutos para questões. A gente já tem 3 questões aqui que eu vou ler para vocês, e elas não estão endereçadas, não estão nominadas, né? Então, por favor, sintam-se à vontade de responder. A primeira delas é feita pela Gabriela, que ela é estudante da FAUSP, e ela diz o seguinte: temos exemplos como o Rio Sena, que já foram tão poluídos quanto o Rio Pinheiros e Tietê, e hoje não são poluídos, e vem se mantendo assim há um bom tempo. Entretanto, não parece possível acreditar numa perspectiva tão otimista para os nossos 2 grandes rios. É claro que há projetos de qualidade que já vêm sendo implementados há algum tempo. Ainda assim, não se vê nenhuma mudança. O que está acontecendo e o que foi feito lá que não é possível fazer aqui? Eu acho que a mesma pergunta pode ser respondida também pelos outros participantes. Pois é, bem rápido. Quer dizer, você não tem nem os planos setoriais para enfrentar todos os problemas que nós temos aqui. Não é? Por exemplo, qual o plano para retirar o lixo do rio? Qual é o plano para fechar o sistema de drenagem? Qual é o plano contra o processo de assoreamento dos rios? Não é? Tá certo? Tudo isso faz parte do processo de poluição. Né, avançamos um pouco, bastante, hoje temos 54% de esgoto tratado, não é? Mas metade do esgoto ainda falta muito para fazer, né? Mas, na verdade, até plano para fixar a taxa de permeabilidade você tem em Paris. Você não pode permeabilizar a bacia toda, uma subbacia em Paris toda, né? Agora, lá eles obrigam você a deixar espaços permeáveis. Aqui te vi subir arranha-céu todo dia e calçarem tudo, não é? Como é que vai ficar isso? Se os arquitetos, aqui estamos tantos arquitetos fechando tudo, calçando tudo, ninguém mais quer quintal com planta, nem todo mundo quer calçar, quer cimento nos prédios para facilitar, baixar custo. Essa é a filosofia de São Paulo. Nós temos que mudar isso tudo. Paris não é assim. Mais alguém quer comentar essa questão?
manifestarem. Então, eu vou ler as outras questões e a gente aglutina as respostas. A Stephanie faz a seguinte questão: como são incluídas as pessoas da comunidade em projetos planejados pela Águas Claras do Rio Pinheiros e no projeto de hidrovias do professor Deli Jacob? Há uma consulta à opinião delas? O projeto do hidroanel já está sendo executado? Temos ouvido falar muito dos rios e da necessidade de recuperá-los. Gostaria de saber dos participantes se eles acreditam que essa preocupação atual com os rios se deve à crise da água potável, ou seja, uma preocupação imediata e rasa, ou se há de fato uma conscientização dos paulistanos sobre a importância de ter uma melhor relação com os rios. A Maria Tereza Diniz, da USP Cidades, faz a seguinte pergunta para o Rodolfo. A pesquisa mencionada a respeito do que os paulistanos querem foi a realizada pelo SP 2040? O plano de longo prazo considera os pactos já estabelecidos pelo SP 2040? Os princípios apresentados coincidem com aqueles estabelecidos pelo Grupo Metrópole Fluvial? A Sabesp vislumbra parcerias com a FAUSP para a concretização do projeto? Eu acho que aqui tem mais de uma pergunta misturada, né? Uma pergunta sem identificação de autor. Todas as apresentações e projetos são muito bons e da maior importância para a cidade. Porém, como integrá-los e criar o que o Alex Washburn chamou de coesão social? Esse pacto não poderia ser uma referência? O pacto, eu imagino que aqui está se referindo ao Pacto das Águas, não? A Ana, da PUC-Rio. Todas as propostas apresentadas estão voltadas para o Estado de São Paulo. Existe alguma iniciativa para torná-las propostas nacionais? E, finalmente, a pergunta do Leonardo Mussomessi, da Semasa, USP, FESP. Apesar do elevado grau de criticidade de nossos recursos hídricos, a dimensão ambiental parece ainda não ter papel central no rol das reivindicações da sociedade civil. Vide a anunciada reeleição em primeiro turno da gestão que o esgotou. Não entendi direito isso, mas... Como trazer à tona esse debate e mobilizar a mudança para além da esfera do planejamento? Bom, como teve uma primeira pergunta que mencionava diretamente o projeto da Águas Claras, deixa eu responder. Sim, nós temos todo um capítulo do nosso projeto que é para construir governança colaborativa, ou seja, participação dos moradores da bacia do Córrego do Jaguaré nas discussões, nas soluções, nas propostas de uso do solo, de reservação de água para montante, de infiltração e de tratamento de água descentralizado para controle de água de carga difusa e de vazões de seca. Nós escolhemos justamente a bacia do Jaguaré para esse projeto piloto porque é uma bacia que já tem uma boa mobilização social. Aquele córrego, por exemplo, da Água Podre, que eu mostrei a fotografia aérea, das casas já tendo sido tiradas, é uma reivindicação antiga. E o parque ao longo do rio estava sendo construído em função dessa demanda. Rapidamente, só para falar a respeito da comparação com outras tantas cidades que com muita frequência é feita. Não existe nenhuma cidade que tenha, nenhuma grande metrópole, deixa eu corrigir, que tenha essa relação, quantidade de água nos rios com densidade demográfica como a região metropolitana de São Paulo. Paris tem muita água em proporção com a população. Mas se nós formos olhar a velocidade de implantação da infraestrutura em Paris e aqui em São Paulo, nós realmente ainda temos um tempo para percorrer. Infelizmente, vamos ter que conviver com uma infraestrutura que não acompanhou a ocupação, e isso é a mesma realidade de outras tantas cidades. Na década de 30, se não me engano, Chicago foi inundada por esgotos, né? O Milão, até recentemente, lançava uma carga tamanha de poluição nos rios que a comunidade europeia passou a dar multas diárias para a cidade. Tiveram que correr. Nós temos que correr, e para isso tem que ter demanda social. E o fato de ter esse tipo de pergunta é fundamental para que haja demanda social.
só complementar com uma resposta nada técnica, né? E acho que a minha experiência ela é bem limitada frente à experiência dos outros, mas nesse processo, que é um processo que já tem 4 anos agora, né, de reivindicação e de construção desse projeto do Parque Linear da Vila Madalena, o que eu percebo, também vindo de uma outra experiência, né, de 15 anos em Nova York, é que falta para a gente a experiência da conversa democrática. Então, a gente, desses 4 anos, a gente viu várias brigas entre os vários setores, os vários bairros por onde passa esse projeto, por onde passa o córrego, e a água ela sempre passa, né, por vários setores, digamos, artificiais, né, que a gente criou. E a gente eu acho que a gente está ainda numa democracia que é baby. A gente tem muito pouca experiência, muito pouco tempo, né, na nossa história, desde a nossa colonização, que, de fato, foi um tempo livre de discussão. Então, a gente tem que retomar isso, e eu não acredito que a gente vai retomar isso por uma conjuminação política, por uma conjunção política. Ela não existe. Então, quem tem que criar isso somos nós mesmos, é a sociedade civil mesmo. Então, isso que a Marta falou, que todos esses exemplos são exemplos de pessoas, né, que se tornaram associações, mas que, por excelência, são pessoas que, de alguma maneira, foram para a rua e falaram: hey, vamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente está nesse momento e, ao mesmo tempo, tem uma pergunta: é legítima essa preocupação? Será que é só por uma questão da água potável? Enfim, não sei qual foi exatamente a pergunta, mas eu acho que é muito legítima. Eu acho que tem uma mudança nos últimos 5 anos, não é nem tão antiga essa mudança em São Paulo, que é uma mudança cultural enorme. Então, Alex Washburn, ele citou, por exemplo, a questão da bicicleta. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu saí do Brasil, não tinha bicicleta, ninguém andava de bicicleta. Hoje as pessoas falam, brigam, andam de bicicleta, né, ou pela bicicleta. E eu acho que a questão dos rios também, quando a gente começou o projeto há 4 anos atrás, não é tanto tempo assim, as pessoas estavam muito chateadas e brigavam muito com a gente, porque a gente queria abrir o rio em alguns pontos do parque. E hoje as pessoas brigam com a gente porque a gente não está abrindo todo o rio ao longo do parque. Então, acho que tem uma mudança que é muito legal de ver. E isso não é poder público, são, sabe, rios e ruas, Sampapé, 1000 ONGs e 1000 associações de gente como a gente que está na rua fazendo coisa e reivindicando, né? Bem, eu acho que chegamos nos 5 minutos que tinham nos dado para terminar essa sessão. Eu agradeço a presença de todos, a oportunidade de ver os projetos que estão em andamento e, mais uma vez, dizer da importância do equacionamento desses graves problemas metropolitanos que a gente vive hoje na cidade de São Paulo e da transformação de problemas em soluções a partir de projetos urbanos, que eu acho que é o nosso grande desafio. Eu agradeço a todos.